A gente já tá vivendo sinais, cara, do final dos tempos? Já, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Uma questão que muito se debate é, cara, esse é o sinal do final dos tempos, né? Mas quando começou o final dos tempos? Acho que essa é a grande questão. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Descubra tudo o que foi escondido sobre a Agenda 2030, Nova Ordem Mundial, Maçonaria, Illuminati, pandemia e muito mais. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Eu até perguntei a outra galera que chega aqui, quando a gente vai falar de Apocalipse, se esse assunto ele chega pra você, ou se você, assim, pra um teólogo, ele chega com você ficar com vontade de conhecer ele mais, ou se, cara, eu vou fazer teologia porque eu quero saber do Apocalipse. Como é que foi o seu caso ali? Então, a questão da teologia, principalmente quem faz bacharelado, igual eu fiz, o bacharel em teologia, ele raramente fala da Bíblia, né? Ele vai falar dos filósofos, vai falar do antropocentrismo, né? Que é o estudo do homem, pela visão do homem. Então, a faculdade de teologia, ela não te prepara para ser um grande mestre, né? Nos escritos do Apocalipse. Mas eu acredito que no final dos tempos, a tendência é muitas pessoas serem atraídas para os segredos desse livro. Então foi o meu caso, né? Desde 2017, 2018 mais ou menos, foi onde eu comecei a me aplicar de forma veemente aí aos escritos do Apocalipse, né? Entender esses mistérios, né? E a gente vive numa sociedade que todo mundo tem uma interpretação diferente a respeito do Apocalipse, e essa motivação que veio até mim foi justamente por causa disso. Eu via muita coisa, né? Eu via algumas vertentes que batiam com aquilo que eu já tinha aprendido, outras nem tanto. Então foi a hora que acredito que até o próprio Espírito Santo de Deus falou assim, cara, tá na hora de você mesmo estudar e ter uma experiência comigo dentro desse livro aí. Vamos lá. E foi a partir daí que até hoje eu tô nessa empreitada. Tem alguma orientação quando a pessoa vai estudar Apocalipse? Porque o pastor Douglas veio aqui, ele até comentou sobre a Bíblia, se é católica, não? Que ele falou que ele teve um segmento da Bíblia católica. Não tenho certeza, não vou lembrar agora. Mas tem essa, que é a tradução de João, né? E então, tem uma outra tradução que é da Igreja Católica, né? Na teologia ali, no bacharelado, vocês estudam qual? Então, eu decidi buscar essa Bíblia aqui, que é o que eu carrego para cima e para baixo, que é a King James 1611. Que na minha concepção é onde chega mais perto, né, dos originais, né? Então, muita coisa que, como eu falei aqui nos bastidores, muita coisa que está embutida aqui nessa Bíblia, nessa tradução, não está embutida nessas traduções mais atuais, mais atualizadas. Então, o meu conselho é buscar sempre uma Bíblia que vai seguir os escritos originais, né? Justamente para a gente ter uma visão mais ampla, mas ao mesmo tempo mais assertiva com relação aos escritos desse livro. A gente já tá vivendo sinais, cara, do final dos tempos? Já, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Uma questão que muito se debate é, cara, esse é o sinal do final dos tempos, né? Mas quando começou o final dos tempos? Acho que essa é a grande questão. Porque se você for analisar a história da humanidade, desde a sua criação, sempre teve guerra. Sempre teve fome, miséria, né, doenças, né? E um dia desses não, né? Tem alguns anos que eu não sou um cara que fujo de debate, mas nunca escondo a verdade. Um ateu, ele veio falar comigo, cara, isso aí é só um livro de história, cara, né? Não foi o próprio Deus que escreveu isso. Porque aí ele veio com esse argumento, cara, sempre teve guerra, sempre teve fome, sempre teve doenças. Por que Jesus não voltou até agora? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta que muitos se fazem, né? Pô, meus pais, né, os meus avós já falavam que Jesus ia voltar e até agora não voltou, não vai acontecer nada. E a galera vai seguindo a sua vida do jeito que é. Sendo que o final dos tempos, ele é bíblico e ele está descrito quando ele começou. A palavra vai dizer lá em Joel 2:28, né, o livro do profeta Joel, que nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne o Espírito de Deus, né? E esse evento acontece no Novo Testamento, em Atos 2.
que é quando Pedro, João, os discípulos de Jesus, mais 120 homens estavam reunidos num cenáculo. O cenáculo é a sala, o terceiro andar de uma casa, em específico, se eu não me engano, na casa do apóstolo Mateus. Eles estavam reunidos após a morte de Jesus, após Jesus ter ressuscitado e ter subido aos céus. A palavra vai dizer que eles estavam ali reunidos e veio um som, como de um vento impetuoso, entrou naquela casa e todos foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Aí entra aquela questão que a gente estava conversando aqui, né? O dom de línguas, né? Nesse texto aqui de Atos 2, não era o xerele, aquele negócio, né? Era mais a diversidade de idiomas. Porque quando esse evento ocorre, ele ocorre dentro de uma das festas de Jerusalém. Então, muitos judeus de várias nações, de várias tribos, né, carregando vários idiomas diferentes, estavam naquele lugar. Então, qual foi a ferramenta que o céu usou para que todos recebessem a mensagem de Jesus? Aqueles 120 homens falassem os idiomas de todas as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém naquela época. Então, para resumir, o final dos tempos começa em Atos 2, né, que é o cumprimento de Joel 2:28. Que fala que nos últimos dias teria derramado sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus. Então, em Atos 2 ocorre esse derramamento, né, do Espírito Santo, e a partir dali o relógio do mundo começa a contar para o final dos tempos, né? Então, respondendo a sua pergunta, né, o final dos tempos ele é bíblico e a gente já está vivendo ele desde Atos 2.